Grécia, século VI a.C. Naquele dia especial, Téspis, um sujeito sagaz, estava para lá de ansioso. Um grande evento que só acontecia uma vez por ano na primavera estava para iniciar, o festival em louvor ao deus Dioniso. Hoje é dia de festa! É dia das homenagens ao deus do vinho e do êxtase! Os festejos encantavam os olhos e duravam vários dias. Eram procissões, música e cantos sem fim. Recitais com histórias sobre a vida do Deus e a maneira pela qual ele havia nascido 2 vezes. Acreditem vocês! Em meio ao êxtase, Téspis veste uma máscara decorada com cachos de uva e grita: Eu sou Dioniso! Até então ninguém havia fingido ser um deus. Ao transformar o sagrado em profano, a realidade em ilusão, Téspis se tornou o primeiro ator de teatro. A partir desse momento, a arte de representar o outro deu seu primeiro passo. Não demorou muito para que construíssem lugares especialmente destinados a essa nova arte de contar histórias por meio da representação. Os teatros. Heróis que ousavam desafiar o destino protagonizaram as tragédias de autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides. As personagens do riso figuraram nas comédias de Aristófanes e outros, que fizeram da Grécia o berço do teatro ocidental. Há muito tempo atrás, sempre na primavera, a cidade de Atenas recebia os cidadãos que chegavam para assistir às obras de teatro que eram apresentadas nas grandes dionisíacas. Também chegavam poetas de todos os lados com suas peças escritas prontas para concorrer. Poesias escritas em tragos, que quer dizer couro de cabra, em forma de ode, que significa canto ou hino. Se chamavam tragédias porque se apresentavam na formação de coro, para cantar e dançar frente ao público. As primeiras tragédias consistiam nos cantos desses coros, que representavam muitas de suas angústias. Algumas mulheres eram representadas por este coro, como as mulheres de Atenas e as de Troia. Outras vezes eram representadas como elas eram no dia a dia, como as da tragédia As Suplicantes. O coro era formado por 12 homens que cantavam e dançavam alguma história. Este coro era representado por um ator, o Hipócritas, que representavam os deuses ou os seres legendários, vivos ou mortos. Ao compartilhar o sofrimento que viu em cena, o público podia identificar-se, uma espécie de purgação das emoções. O público acompanhava os sofrimentos, acreditando estar vivendo cada um deles. Através do sofrimento e outros sentimentos, o público achava um sentido para a vida, em torná-la excepcional. E com esta catarse de emoções, todos passavam a perceber que cedo ou tarde a vida termina com a morte. Havia nascido a tragédia, e com ela a catarse, o fogo espiritual com o qual o público se purificava. Este foi um resumo de A Origem da Tragédia. Há muito tempo atrás, sempre na primavera, a cidade de Atenas recebia os cidadãos que chegavam para assistir às obras de teatro que eram apresentadas nas grandes dionisíacas. Também chegavam poetas de todos os lados com suas peças escritas prontas para concorrer. Poesias escritas em tragos,
que quer dizer couro de cabra, em forma de ode, que significa canto ou hino. Se chamavam tragédias porque se apresentavam na formação de coro, para cantar e dançar frente ao público. As primeiras tragédias consistiam nos cantos desses coros, que representavam muitas de suas angústias. Algumas mulheres eram representadas por este coro, como as mulheres de Atenas e as de Troia. Outras vezes eram representadas como elas eram no dia a dia, como as da tragédia As Suplicantes. O coro era formado por 12 homens que cantavam e dançavam alguma história. Este coro era representado por um ator, o Hipócritas, que representavam os deuses ou os seres legendários, vivos ou mortos. Ao compartilhar o sofrimento que viu em cena, o público podia identificar-se, uma espécie de purgação das emoções. O público acompanhava os sofrimentos, acreditando estar vivendo cada um deles. Através do sofrimento e outros sentimentos, o público achava um sentido para a vida, em torná-la excepcional. E com esta catarse de emoções, todos passavam a perceber que cedo ou tarde a vida termina com a morte. Havia nascido a tragédia, e com ela a catarse, o fogo espiritual com o qual o público se purificava. Este foi um resumo de A Origem da Tragédia. O termo comédia vem do grego komoidia, komos, procissão. Daí, as festas ao deus Dionísio serem na Grécia Antiga, a origem da comédia, ou seja, a mesma da tragédia. A diferença entre a tragédia e a comédia era: na comédia, os jovens saíam em procissão às ruas fantasiados de animais, batendo de porta em porta pedindo prendas, brincando com os habitantes da cidade. Na tragédia, celebrava-se a fertilidade da natureza. No tocante à importância do gênero, a comédia era considerada um gênero literário menor. Primeiro, porque a tragédia contava a história de deuses e heróis, e a comédia falava de homens comuns. Segundo, o júri que apreciava a tragédia era nobre, enquanto o da comédia era escolhido entre as pessoas da plateia. Que a comédia antiga, por fazer alusões jocosas aos mortos, satirizar personalidades vivas e até mesmo os deuses, teve sempre sua existência muito ligada à liberdade de expressão, à democracia. De modo que rendição de Atenas na Guerra do Peloponeso, que foi um conflito armado entre Atenas e Esparta, no ano de 404 a.C., extinguiu a democracia e, consequentemente, pôs fim à comédia antiga. Aristófanes foi o maior autor da comédia antiga. Escreveu mais de 40 peças, das quais conhecemos apenas 11, entre elas Lisístrata, As Vespas, As Nuvens e A Revolução das Mulheres. A partir da capitulação de Atenas frente a Esparta, surge um novo tipo de comédia, a comédia nova, no fim do século IX a.C., que perdurou até o começo do século III a.C. Essa última fase da dramaturgia grega exerceu profunda influência nos autores romanos, especialmente em Plauto e Terêncio. Na nova comédia, o coro já não é um elemento atuante. Sua participação fica resumida à coreografia dos momentos de pausa da ação. A política quase não é discutida. Seu tema são as relações humanas, como, por exemplo, as intrigas amorosas. Não há mais sátiras violentas. Em vez disso, procura estudar as emoções do ser humano por meio de uma linguagem bem comportada. Menandro foi o principal autor dessa fase. Mais de 100 peças suas chegaram até nós. Muitas conhecemos apenas por título ou por fragmentos citados por outros autores antigos, com exceção de O Misanthropo, uma de suas 8 peças premiadas,
cujo texto completo, preservado num papiro egípcio, foi encontrado e publicado em 1958.